Opa, beleza? Hoje a gente vai aprender como fazer um retrato comercial, certo? Eu uso uma ferramenta chamada CorelDRAW, mas você pode usar qualquer editor de imagem ou até mesmo Word, tá? Então eu abro um arquivo novo, né? Coloco ali a imagem, a foto que eu desejo reproduzir. No caso, como eu vou fazer um retrato, eu vou colocar num papel A3, tá? Então vou colocar ali as configurações de um papel A3. Vou ajustar a imagem a essa medida, né? Se eu fosse fazer uma tatu, eu ia eh, pegar mais ou menos a forma do espaço que eu ia estar tatuando na pessoa e ajustar ou fazer uma montagem, né? Como acontece, né? E para que aquele desenho depois, quando eu for passar ele para pele ou para o papel, no caso do A3, ele fique com as medidas corretas, né? Então eu uso aqui um efeito aqui chamado Power Clip, né? Então eu clico ali depois com o botão direito, ajusto, né? Agora estou ajustando a imagem para mim ter uma ideia de como vai ficar a composição dela no papel, né? Aí fecho ali o arquivo, né? Termino de editar o Power Clip e vou mandar imprimir. Então ao mandar imprimir, eu deixo o papel em landscape, né, para que ele fique deitado em relação à imagem. Aí sim eu mando imprimir, vou visualizar a impressão. Eu seleciono esse quadradinho aqui, que é onde ele vai imprimir, tá vendo? Ó, várias folhas, tá vendo? Ele mostra quantas folhas seriam necessárias. Então eu coloco de um jeito que possa caber em duas folhas, tá vendo? E assim eu posso estar mandando a impressão, né? Deixo numa qualidade a máxima possível para que eu possa ver todos os detalhes da imagem. Repara que essa imagem minha não tem muita qualidade, né? Mas como eu vou fazer um desenho, não tem problema, porque depois eu posso estar observando através do celular, né? Ou de um tablet, tá? Mesma coisa você vai fazer, ok? Então, feito isso, tendo as impressões, eu vou pegar então essas duas impressões, acabou de sair aqui. A gente vai começar a preparar, né? Percebe que ela tem uma margenzinha assim. Eu vou cortar uma delas para poder emendar bem rente, tá? E agora eu vou sobrepor aqui certinho e vou colar uma fita crepe. Vou tentar evitar o lugar aonde eu vou passar o lápis, né? Vou colar no fundo aqui do desenho, né? Da imagem. Posso fazer sim uns piquetinhos assim, só pra gente não perder a figura. Aonde não tem muito detalhe, né? Aí, é isso. Então eu vou pegar essa folha, vou girar ela, né? E aqui nós vamos pegar aqui um grafite inteiriço, tá? Eu peguei esse que é mais sextavado, mas pode ser qualquer um. E vou marcar todo o fundo da folha desse jeito, né? Ó, tá fraco. Vamos deixar um pouquinho mais forte assim. Pode usar a ponta sem problema nenhum. Ele acaba ficando mais incisivo, né? Então eu vou fazer isso atrás da folha toda, tá? Aí é a mágica da edição, né? Então eu risquei todo o fundo do papel, né? Deixando ele mais forte possível, mas também não precisa exagerar, né? Que é só uma marcação que você vai usar,
né? Ele está todo riscado. Agora a gente vai posicionar isso no papel. Então eu vou usar um papel 180 gramas branco, tá? Ele tem um pouco de textura, né? Ele é um pouco texturizado. A minha ideia não é deixar um desenho ultra realista, né? Aquele desenho fotográfico. Quero manter as características de um desenho mesmo, não quero que seja aquele retrato perfeito, né? Eu acho que não faz muito sentido você seguir a lógica de um retrato muito certinho, né? Como eu já dei uma pré-centralizada lá no computador, aqui eu só vou ter que dar uma conferida, né? Para ver se está centralizado, né? Com o papel, né? 3 aqui, trazer um pouquinho mais para cá, 3 e pouquinho, por 3 e pouquinho. Vou colar a fita crepe. Então ele vai ficar assim, preso, né? No papel. Eu deixei a folha no bloco, mas você pode destacar se você quiser, né? E a partir disso agora, vou pegar uma caneta e vou marcar todas as texturas e detalhes do desenho. Então, como é um desenho grande, eu vou filmar aqui por partes, né? Sem apertar muito, mas também não muito pouco. Eu vou marcando os pelos aqui do cachorro. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo isso, eu vou acompanhando a foto aqui pelo computador ou pelo celular, tá? Para você conseguir ver certinho os detalhes, né? Muitas vezes a impressão acontece de perder um pouco dessa definição da imagem, né? Então é legal ao mesmo tempo que você vai observando no papel, também observar na mídia aqui, onde você tem a luz sendo projetada, né? Mesmo que a imagem seja pequena, ali você ainda consegue ver mais detalhes do que na impressão, ok? Então eu vou fazer isso com o desenho todo, né? Não vou ficar fazendo tudo aqui para você ver, até para o vídeo não ficar longo. É mais a apresentação da técnica, né? E aí a gente vai pausando aqui e continuando para que eu possa explicar toda a teoria aqui, toda a ideia da prática aqui, tá bom? Concluindo aqui, então vai funcionar como se fosse um decalque, né? Então isso aqui é uma técnica de desenho bastante comercial, né? Ela não é uma técnica onde a pessoa se dispõe a tentar reproduzir ali pelos seus próprios meios, né? Completamente, desde o desenho, desde o risco até o seu fim, tá? É uma técnica que eu considero ela para quem precisa ter mais eficiência, né? E ao mesmo tempo economizar tempo de trabalho e, né? Onde você vai ter eficiência e tempo, né? Então aqui, ó, quando eu tiro aqui, bem clarinho, fica ali o desenho marcado no papel, né? Essa é uma técnica bastante utilizada na tatuagem, né? É feito um decalque sobre a pele e o que eu vou explicar aqui para frente, conforme a gente for fazendo, é a mesma lógica que a gente aplica quando vai fazer um realismo na pele, né? Usando a tatuagem. Então, eu já vi muitos desenhistas que não tinham domínio do desenho, conforme eu fui explicando nas aulas anteriores, né? A técnica do desenho de observação, mas que conseguiam fazer um sombreado considerável ali, que dava para passar assim como a figura, né?
Quanto melhor o seu desenho de observação, melhor a gente vai conseguir fazer a próxima etapa também, tá? Como eu disse aqui, minha intenção não é fazer um desenho fotográfico, né? Aquele desenho que parece uma foto. Esses desenhos costumam demorar muito, né? Dias muitas vezes. E o que vai definir a proximidade com a foto ou um desenho mais artístico é justamente a quantidade de tempo e de precisão acerca das sombras, das variações tonais do desenho. Então eu preparei aqui a imagem num tripé aqui no suporte e vou dar sequência na atividade. Então eu começo marcando, né, o cinza bem clarinho. Eu uso um lápis 2B inclinado, né? Como o papel é um pouco granuloso, é normal que ele fique um desenho mais texturizado, tá? Como eu disse, a minha intenção é algo mais artístico, algo que não perca a essência da ideia do desenho, tá? Não quero copiar uma foto, quero ter uma leve interpretação, né? A partir das texturas de desenho, né? Quero deixar isso registrado, né? Então eu dou primeiro uma queimadinha ali de cinza no desenho, já demarcando aonde vai ser as partes mais escuras, mas ainda não tô chegando diretamente com o tom final do desenho, tá? Quero criar um efeito de atmosfera dentro do desenho, então para isso é interessante a gente ter um cinza, né? Tomando cuidado para não perder o decalque do desenho, ainda mais que essa técnica permite que o decalque seja do mesmo material, né? Por isso que eu gosto dessa técnica. Poderia ter usado uma mesa de luz, né? Mas eu prefiro essa técnica. Eu acho que ela é mais eficiente, consigo prender melhor os detalhes, né? Porque a mesa de luz, quando você acende a luz por trás de uma impressão, ela tira mais ainda a definição, que já é comum de perder, né? Então, como muitas vezes também a gente recebe uma encomenda, nunca é uma foto muito profissional, como às vezes aqueles cursos de hiperrealismo têm acesso, né? Aquela foto super produzida com muitos pixels, né? Aqui acaba que a gente precisa fazer uma interpretação, então na observação a gente acaba observando pelo celular e a gente consegue ver, né, bem a figura. Lógico que tem fotos que chegam a ser muito distante, né? Muito pequenininho, então não consegue dar definição alguma, né? Então essas aí também aí já sempre tem um limite, né? Então bem suave, eu tento pegar mais longe do lápis, né? Para poder não marcar tanto o papel nesse início. Conforme a maior quantidade de vezes que eu esfregar o lápis no papel, mais o pigmento ali, né, o grafite, ele vai impregnando no papel, tá? Então eu tenho que ter essa, não muito rápido também, porque senão você acaba pulando por conta da textura e acaba mostrando mais ainda a textura, né? Eu vou numa velocidade ali tranquila e sobrepondo quanto mais sobreposições eu fizer, melhor, tá? Quanto mais vezes eu passar o lápis no papel, melhor. Aqui a gente vai olhando na foto e ao mesmo tempo no decalque que a gente fez e vendo aonde que é cada marcação. Então aqui pesa o desenho de observação. Embora seja uma técnica bastante comercial, é um ótimo treino. Eu aprendi muito fazendo essa técnica, né? Consegui evoluir muito o meu desenho, porque embora ele tenha essa marcação, ele não dispensa em nada o estudo, né?
e a probabilidade de erro é muito grande ainda. Então você tem que estudar bastante para que você consiga fazer o desenho de observação, né? Então você não pode simplesmente só reproduzir essa técnica do desenho comercial aqui. É importante que você desenhe de observação o desenho todo, até mesmo para que você tenha um desenho comercial melhor depois, né? Porque isso aqui é um atalho. Ele não faz perder o desenho, né? Tipo assim, a necessidade de se estudar desenho. Pelo contrário, você precisa estudar o desenho de observação, o desenho intuitivo, né? Conforme a gente viu a teoria na aula passada. O que a gente tem aqui é uma certeza de que as coisas, o risco, está no lugar certo e que a probabilidade de erro ela é muito menor. É isso. Mas estudar desenho, leveza de mão, a intuição de observar ali, né? Para que você ainda continue tendo um desenho bem fiel à foto é muito importante, né? Então tem muitos tatuadores às vezes que esquece disso, né? Que é importante você ter uma outra ferramenta de estudo que não só a tatu, né? Lógico que tem tatuadores que tatuam todo dia, então aí fica mais fácil você ter esse estudo, né? Sem ter que ficar preso à ideia de desenhar, né? Então esse tatuador que está desenhando sempre, né? Tatuando sempre, ele está praticando, né? Ele está exercitando a observação, né? Então isso fica às vezes não muito dito às claras, né? Mas teoricamente ele estuda todo dia, né? Através do próprio trabalho, né? Então, ó, percebam que por mais que a imagem ela seja mais forte do que isso, mais escura, eu ainda estou fazendo assim as marcações da sombra, tá? Eu não estou indo de um modo direto, como a gente vai fazer, por exemplo, na tatuagem. Então lá eu tenho condição de pegar o mais escuro e já vir marcando. Como é um papel, não tem a ideia da dor e nada, né? E a gente está praticando, e eu gosto de vir com um tom intermediário antes de começar já ir para os finais. A gente fazendo isso, a gente consegue dosar melhor o cinza aqui no papel, né? Eu quero deixar um desenho com bastante gradação de cinza, então por isso eu não estou indo de forma direta, tá? Mas lá a gente tem, na tatuagem, a gente tem uma coisa chamada sume, né? Então é como se eu estivesse entrando com um sume para marcar os cinzas e não os pretos absolutos. Ainda porque é uma imagem de um cachorro branco, né? Que eu não quero deixar ele muito forte, né? Quero deixar ele suave, né? As passagens e a comparação de um tom com o outro, né? Então a gente vai dosando, né? Daqui a pouco eu já começo a entrar com os tons mais escuros. Então eu estou, como que posso dizer? Estou desenhando ainda, estou marcando o desenho para que eu não possa chegar já escurecendo no lugar errado e aí precisar apagar depois. Então é um desenho que a gente praticamente não usa borracha, né? Então é bacana que a tatuagem também não. Então é um meio bacana da gente estudar, né? Um jeito de ir com calma, porque quem disse que a gente não pode também lá na tatuagem, quando a gente está começando, fazer mais de uma sessão, né? E deixar para escurecer na segunda sessão ou até a terceira sessão. Muitos tatuadores bem famosos, né? Eu mesmo sigo um lá, que ele não faz a tatuagem em uma sessão só. Ele usa mais de uma sessão para fazer o realismo. E o trabalho dele é fora de série, né? Para quem acompanha aí, de repente até sabe quem que eu estou falando, né? Mas se você quiser saber e tal, não vou falar o nome dele aqui, porque não sei se é legal. Mas eu posso estar falando para vocês depois aí no particular, tá? Para vocês poderem seguir ele também. Então é isso. Então, a intuição aqui, a observação, o,
o fato de você ter a percepção, né? Acho que exercitar a percepção aqui, né? Acho que essa é a palavra-chave que eu estou aqui procurando. É muito importante, tá? Percepção, observação, percepção, comparação do que você está riscando e o que está lá no papel o tempo todo. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Nenhuma, tá bom? Saiba disso. A incerteza aqui é muito grande, por isso eu estou indo com cautela. Tá? Não existe assim, todo desenho que eu começo, ou uma tatuagem, ela parte do pressuposto que é um processo. E esse processo, existe o risco, sempre, mas eu tenho que vencer essa etapa do medo, e até gosto de vencer ela assim praticamente na parte do desenho, desenhando, né? Tipo, isso é importante a gente desenhar, né? Eu não vou forçar muito o lápis, lembrando que eu tô com 2B ainda. Então, na hora de escurecer, eu vou aumentando as gradações. Quanto mais escuro, mais eu uso um lápis macio. Então, eu estou no 2, depois eu vou para o 4 e vou finalizar com o 6B. Ainda pretendo utilizar para dar alguns pontos aí, um lápis, uma lapiseira ainda, né, bem fininha, para fazer alguns detalhes mais finos, né? Então é como se eu tivesse aqui, eu sempre deixo o desenho nascendo, vai observando, usando a técnica do desenho cego, olha mais a figura, né, do que o próprio desenho, né? Não esqueça dessa técnica, ela é muito importante. Se você não assistiu a aula do desenho cego, eu sugiro que para você fazer esse exercício já esteja assistido, já tenha feito alguns exercícios, né? Mas a gente nunca vai estar pronto 100%. Então, tente continuar exercitando o desenho cego. Não abandone essa técnica, porque é ela que vai fazer com que você desenvolva bem o seu realismo, o seu desenho de observação. Tá? Você tem que descolar o desenho tem que descolar o desenho, né, do olho do desenho e observar o objeto, tá? Lembre-se disso. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no desenho de observação. Eu quero um desenho mais fotográfico, o que vai me trazer esse resultado é o fato de eu doar mais tempo para o desenho e conseguir eliminando todas as marcas do papel. Para isso você também vai utilizar um papel bem liso, tá? Meu papel aqui ele já não é liso, então ele já me coloca de um modo que eu tenho que fazer um desenho mais gestual, tá? Ó, para não ficar muito cansativo o vídeo, que vai ficar um vídeo bem longo, eu vou dar uma acelerada. É bacana o entendimento que é um desenho gradual, né? Perceba quantas vezes eu volto no mesmo lugar, né? Para poder ir escurecendo aos poucos o trabalho. Então, ó, olha como que a insistência, né? Mesmo acelerado, você vai ver que eu consigo ir escurecendo a figura, né? Agora eu já estou naquela etapa de escurecer mais a figura. Eu estou sentindo a necessidade de dar uma definida. Então eu pego a lapiseira, ela está com grafite 3B, mas por ser pontinha eu consigo um tom bem escuro, né? E é sempre assim, aquele embate, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Principalmente aquela aula de volume e na aula de desenho de imaginação, né? Desenhei aquela morte. É sempre o embate, é o pincel, você vai trocando os lápis nesse caso, né? Quando você sentir que você começou a ter que pressionar o lápis,
é a hora de trocar para um lápis mais macio, né? Então a numeração do lápis, dos lápis, eles vão desde o mais duro, né, que são os Hs, e ele vai ficando cada vez mais macio, HB, né? Aí o B, 2B, e quanto mais sobe a numeração, no caso do B, mais macio ele fica. Quanto mais ele sobe a numeração no H, mais duro ele fica. É assim que funciona. Então, observa que eu estou fazendo o olho e eu estou sempre comparando, né? Então, eu estou vendo uma linha branca ali na pálpebra e eu preciso igualar a imagem. Então, é legal olhar a imagem também meio distante para que você possa ter uma noção maior, né? De que não está ficando nada com os tons errados, né? Então, sempre essa questão da percepção, de estar observando as nuances de tom, né? E tentando registrar o máximo e na mesma intensidade, né? Acho que o segredo de um bom sombreado é você comparar e conseguir dosar a escala de cinza com a mesma intensidade da foto, né? Como se fosse um quebra-cabeça onde você vai encaixando as peças no lugar correto, né? No caso do desenho comercial, essas peças já estão encaixadas no lugar, só cabe você agora colocar as tonalidades corretas, né? Dosar a intensidade do cinza em relação às partes e os desenhos que estão do lado, né? Porque a sombra, quando a luz bate sobre os objetos, sobre as pessoas, no caso do cachorro, ela revela desenhos de volumes, né? Com tons específicos. Então, cabe ao desenhista estar observando esses tons específicos, os formatos abstratos que às vezes se formam, né? E através da teoria da Gestalt, como eu já falei, você, pela somatória de partes, consegue formular um todo, né? Visualmente. Então a gente traz um desenho que tem na totalidade, né, a somatória de várias tonalidades e partes, né? Texturas, brilhos. Então é isso, esse é o fundamento principal que o desenhista tem que constantemente estar utilizando, né? Quando a gente traça um comparativo entre o desenho no papel e a tatuagem, a gente percebe que não tem muitas diferenças. A diferença principal é na aplicação. Na tatuagem, é legal que o tatuador tenha a experiência de começar pelo mais escuro, porque assim você garante que você machuca menos a pele. E é interessante também você sair de uma direção, começar numa direção e vir terminando, né? Todas as gradações até que quando chega do outro lado do desenho, o trabalho já esteja pronto. Repara que eu fiz mais ou menos isso no cachorro a partir do momento que eu escolhi um lado lá em cima da orelha e vim descendo a metade dele, né? Então, essa sequência é importante na tatuagem para que não fique voltando muito na pele depois machucada. É legal a gente tentar sintetizar o desenho, né? Uma vez que é só um acabamento, a teoria da tatuagem, ela se concentra na finalização, né? Num trabalho de acabamento, onde o desenho já se encontra pronto, e você pode seguir ele, né? Acho que eu gosto sempre de fazer um projeto antes para que eu possa saber o que eu tenho que fazer na pele. É lógico que tem artistas que acabam criando, fazendo freehand e não tem um caminho muito pré-determinado. Então, às vezes, a necessidade de ter mais sessões, às vezes é maior, né? Quando você tem um projeto, você aplica as partes mais escuras, você já consegue medir a intensidade, né? Quando não tem um projeto, eu estou criando, delonga muito mais tempo e às vezes faz necessidade de ter mais sessões, né? Porque você tem que ir sempre com cautela sobre a pele, porque não tem como você apagar uma situação que você está inventando. Então a gente acaba utilizando meios já testados, né? Ou através da experiência da tatu mesmo, ou através da prática de desenho anterior, né?
nunca é legal você testar coisas que você nunca fez, né? Ainda mais no freehand. Então eu sempre falo que freehand é para artistas que já têm um trabalho muito sólido e que já tem muitas coisas testadas, né? Então ele acaba reproduzindo esses elementos que já foram testados. Uma técnica que eu costumo utilizar na tatuagem, que é pouco divulgada, pouca gente utiliza, é a técnica da sobreposição, onde eu faço uma base, né? Eu faço uma sessão de tatuagem onde eu tento praticamente terminar todo o desenho, né? Toda a tatuagem. E aí a gente faz uma pausa ali de um mês de cicatrização e a gente entra com tons mais escuros, outros, né, mais claros, mas é como se eu refizesse, colocando mais detalhes nesse trabalho, onde eu consigo atingir assim, uma qualidade bacana, e seguindo praticamente a mesma lógica do desenho, né, que é a sobreposição, né, que seriam o quê? Mais camadas, né? Porém, quando eu tenho essa cicatrização dentro do processo, eu consigo ter a certeza do que já permaneceu na pele e aonde eu posso acrescentar mais a partir desse segundo round aí, né? Onde eu acredito que fique uma qualidade mais durável quando a gente faz esse processo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar mais uma acelerada grande, né? Mas basicamente eu já apresentei toda a teoria, né? Não tem uma coisa assim, uma mágica ou algo especial que seja assim, diferente da doação de tempo e da observação. Então, o que vai fazer com que você desenvolva essa técnica é realmente tentar fazer vários, né? Nos próximos vídeos eu vou fazer alguns exercícios mais fragmentados que possam ajudar vocês a diminuir, às vezes, a barreira que existe, né? De experiência, de fazer o trabalho por completo. Então, assim, vou estar trabalhando, às vezes, alguma coisa relacionada à textura ou pequenos sombreados, pequenos exercícios de desenho de observação, onde a gente vai conseguir estar entendendo melhor o que é desenhar com o lado direito do cérebro, tá? Como que é a diferença do pensar. Então, nas próximas aulas, eu vou trazer aí essas ferramentas para que a gente possa estar melhorando, liberando e exercitando, né, a questão da observação, tá? Porque quando eu mostro a totalidade de um desenho, a gente consegue rapidamente aí no desenho de observação terminar rápido essa questão teórica, né? Porque ele não tem muitos segredos. Porém, para realizar ele é necessário a prática, né? Uma prática eh, incisiva, onde você faz bastante e compreender a parte teórica, né? Que é do negativo, do positivo, a questão da Gestalt, como eu já falei, né? Das partes somarem o todo, e a percepção, no caso, que a gente tem que estar trabalhando como se fosse um exercício físico de compreensão. Assim como um cara vai levantar um peso, né? Ele precisa, às vezes, se preparar, começar com pequenos pesos, para depois até chegar uma quantidade que ele tem como meta de levantar. A mesma coisa se faz no desenho, onde a gente precisa exercitar algumas coisas para que ela possa ficar mais fácil, né? Possa ficar mais compreensível na hora de desenhar. Mas aproveitando aí o desenho, a gente vai adiantando aí algumas coisas, né? Percebam como o tom mais escuro coloca para frente os tons mais claros, tá? Então perceba isso no seu desenho, tente capturar esses nuances, principalmente na parte de baixo ali do focinho do cachorro, né? Onde ele tem o peito dele ali, né? Observe como que ao escurecer os pelos próximo ao nariz dele ali, a gente consegue colocar o focinho bem mais para frente, né?
através da comparação, ó, do tom de cinza que a gente tem no focinho do cachorro, em contraste com o peito do cachorro, ele traz mais à frente. Você vai perceber melhor quando a gente começar a fazer o outro lado, tá? Ó como que eu tô passando o pincel, também uma ferramenta muito poderosa para dar o realismo, né? Essa coisa do esfumaciado, para quem pretende um desenho realista, é muito importante. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade para fazer isso na tatuagem, por conta das espessuras da agulha, a regulagem da máquina, né? A direção que a gente deposita o pigmento em relação à agulha sobre a pele. Então, tudo isso tem que se levar em consideração quando a gente pretende fazer um trabalho mais realista. Então, estou começando a fazer o outro lado do cachorro, né? Basicamente é a reprodução de todo o conteúdo que a gente fez até agora, né? Que é a observação, as trocas dos lápis, né? Os graus de dureza, sempre começa pelos mais duros e vai atingindo os mais macios, né? Eu troco o lápis pela lapiseira quando eu preciso definir e uso o pincel ou até mesmo o esfuminho quando eu quero trabalhar uma mistura do tom no papel mais rígida, né? Com um grau de espalhamento maior, eu uso o esfuminho. E quando eu quero dar só um nuance, só um aspecto atmosférico, eu uso o pincel, tá? Basicamente é esse o meu know-how na hora que eu vou desenhar os retratos mais realistas no papel, né? Encontrar esses mesmos meios, né, na tatuagem ainda é um desafio, né? Tem muitas coisas ainda que a gente vai procurando, né? Desde tons de tintas mais escuros, quando eu quero trabalhar o preto, né, bem absoluto. Essa ideia da sobreposição também muito importante, né? Ter a paciência de concluir o trabalho às vezes em outras sessões, né? E a questão do material, das máquinas, das regulagens, né? A própria paciência de se fazer aquele pêndulo na hora que estiver sombreando, né? Se faz muito importante, né? Eu sou muito a favor de nas competições de tatuagem, né? Que é uma coisa bacana que a gente acaba por participar até para vencer os nossos próprios limites, né? Mas eu acho interessante que tivesse categorias que priorizassem trabalhos cicatrizados, porque o processo nem sempre ele precisa ser único no dia, né? É legal também isso, né? Para às vezes avaliar os tatuadores no quesito resistência, né? No trabalho. Mas quando a gente prioriza a qualidade do trabalho, é bacana que o tempo ele esteja de fora do processo, né? E que não importa quanto tempo você leve para fazer o desenho ou a tatuagem, você tem que utilizá-lo da melhor forma para que o trabalho seja sempre o mais importante. Então, essa sempre vai ser a minha linha de pensamento e linha de trabalho. Ainda que a competição priorize, né, aquele tempo limitado, né, eu sempre penso que o trabalho, mesmo entregando para a competição naquele tempo, ele não está pronto, ele não está finalizado. Voltando aqui, ó, eu vou, né, no processo ali eu estou colocando os branquinhos, né, que seria utilizar a borracha, né, aquela borracha fina, bem fininha, mas também você pode estar utilizando um limpa-tipos, né, fazendo uma pontinha, modelando, né, porque o limpa-tipos ele é uma massinha, e você consegue fazer uma pontinha e com ele você consegue dar também alguma coisa relacionada à textura de pelo, né, na parte de iluminação do desenho. Olha como, apesar de, né, após passar o esfuminho, né, eu utilizo muitas vezes o esfuminho ali como se fosse um lápis, né, porque ele acaba impregnando de grafite na ponta do esfuminho e nem sempre eu preciso estar com o grafite quando eu uso esse esfuminho. Eu acabo desenhando ali, marquei alguns pelos ali com ele, né, com o esfuminho e depois eu começo a aplicar esse aqui que é o limpa-tipos, né?
e eu modelo uma pontinha com ele, né? E consigo fazer ali uma texturinha de pelos, tá vendo como ele acaba substituindo, se você quiser, né? A borrachinha fininha, né? Como se fosse aquela lapiseira de borracha. Porém, a lapiseira de borracha ela é mais firme, né? Então você consegue ganhar muito tempo utilizando ela. Então a gente vai chegando basicamente no fim do desenho, né? Só falta terminar essa parte do peito, né? Como eu já disse, né? Ele vai acabar fazendo o contraste ali, jogando o rosto do cachorro para frente, né? Assim como o corpo dele ali, né? Vai fazer o papel de destacar o que está na frente, né? Muitas vezes isso, a própria imagem, se ela for bem estudada, ela já traz as informações, você simplesmente segue, né? Eu costumo dar um leve upgrade nisso, né? Deixar ele um pouquinho mais firme, um pouquinho mais escuro do que eu tô vendo, como uma forma de valorizar o contraste e o realismo com isso, né? Que os segredos de um bom trabalho tá nessa capacidade de esfumaciar, né? Sem uma percepção muito marcada, né? Conseguir ter um trabalho bem gradativo, né? Que a gente consegue ir passando o pincel e o esfuminho, né? Ou até o mesmo papel toalha. Desacelerei um pouco a imagem, né? Para mostrar um pouco de como que eu vou trabalhando a profundidade nos pelos, né? Começo fazendo um tom de cinza geral, né? E aos poucos, com a própria borracha, eu vou iluminando e vou escurecendo, às vezes, né? Ou passo um pincel para dar uma amenizada, ou vou escurecendo com a lapiseira, né? E ó, o processo do fundo, eu acabo passando papel toalha. O que eu acho estranho muitas vezes na tatuagem é aquele fundo muito duro, né? Ele acaba muito de repente na pele, né? Então eu acho legal dar uma quebrada nesse fundo na tatu. Olha como que no próprio papel, quando eu passo o papel toalha, eu consigo deixar um realismo, né? Para mim que aquilo acaba quebrando um pouco o realismo quando você olha de longe a figura e você vê o fundo numa mesma intensidade que a figura no todo, né? Então aquilo acaba ficando assim uma estampa assim que não consegue chamar a atenção para a figura central dentro da tatuagem. Então acredito que muitos tatuadores às vezes acabam fechando com outros desenhos, é onde isso acaba sendo é, melhorado, né? Porém, quando você fica somente com aquele trabalho, você acaba chamando a atenção não para a figura central, mas para aquele fundo, às vezes mais escuro, mais sólido e que acaba de repente, né? Então acho legal dar uma quebrada. Então a gente vai concluindo, né, esse desenho. Eu vou tirar uma foto aqui, né? E mais uma vez agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado.